Muito bem, queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar pela família enlutada. Essa é uma das situações que, biblicamente, a gente se alegra com os que se alegram e choramos com os que choram. Então, que nesse momento possamos trazer a esta memória o sentimento de solidariedade, o sentimento de apoio aos nossos irmãos e à família e amigos. Vamos orar. Senhor Deus, em Tua presença nesta hora queremos apresentar, Senhor, toda a família Santana. Deus amado, desde o Abaeba a toda a família, Pai. Nesta hora em que o luto está presente naquela casa, aonde a querida Bibi partiu e agora descansa contigo na eternidade, Senhor. A nossa esperança como teus servos é um dia reencontrá-la na eternidade. Assim nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Consolador, aquele que consegue entrar na divisão da alma e do Espírito, possa trazer sobre esta família, sobre todos os amigos, irmãos que amam e apreciam, Deus, a convivência que tiveram com Bibi, que traga conforto. Em nome de Jesus, assim pedimos e cremos, e quem crê diz, amém. Pode tomar seus assentos, em nome de Jesus. Oi, som, oi. Vou usar daqui a pouco. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos. Quem dormiu bem, dá um sorriso. Quem dormiu muito bem, dá um sorriso duas vezes. Como é que dá um sorriso duas vezes? Não sei, inventei isso agora. Nem eu mesmo sei como é que você dá um sorriso duas vezes. Maravilha. Minha gente, estamos numa manhã muito linda. Uma manhã composta de dois momentos. Um primeiro momento de uma palestra sobre a construção de um relacionamento saudável. Essa ficou com a minha pessoa. E logo em seguida, depois do intervalo, vamos ter um intervalo daqui a pouco, você vai poder visitar a livraria do pastor Josué. Trouxe uma série de materiais que vão estar colocados aqui na frente, à sua disposição. Depois do intervalo, nós entramos com a palestra com o pastor Josué, já numa segunda temática na proposta desta manhã. Assim sendo, primeira coisa que eu quero trazer para vocês nessa proposta de meditarmos sobre como é possível construir um relacionamento saudável. Se eu estou dizendo construção de um relacionamento saudável, eu estou admitindo que existe um relacionamento que não é saudável. Sim ou não? Se eu estou dizendo, olha, vamos construir um relacionamento saudável, então existem relacionamentos que ao longo do tempo não se tornaram relacionamentos saudáveis. Ou começaram já sem ser um relacionamento saudável, ou ao longo do tempo perdeu a característica do equilíbrio e da harmonia da vida do casal. Fazer uma pergunta básica. Todos nós, quando começamos o nosso relacionamento, começamos porque tínhamos o interesse de uma vida em comum. Amém? Ninguém começou um relacionamento sem ter interesse em uma vida em comum. Você começou porque você queria ter uma vida a dois. Você queria construir alguma coisa junto. Você queria construir um legado, queria construir uma família, você queria construir e viver um grande amor. Esse amor é a pessoa com a qual você está se relacionando. Via de regra, todo mundo começou o seu relacionamento atraído por alguma coisa que o outro tinha. Aquela atração se transformou num sentimento. O sentimento inicial foi mais intenso e essa intensidade foi chamada de paixão. E logo em seguida veio um relacionamento, veio um outro sentimento. Um sentimento mais tranquilo, um sentimento mais sólido, um sentimento que não tem muita intensidade. A paixão tem intensidade, o amor tem solidez. Amém? Você precisa de momentos de paixão? Sim ou não?
Sim, claro. Pelo menos uma vez no mês. Amém? Que foi? Falei alguma coisa estranha? Algo em comum? Uma vez ao ano? Tudo bem. Não sei, cada um com seu cada qual, né? Tá igual o amigo que encontrou o outro amigo, e os dois conversando, e ele falando alegremente, disse: rapaz, eu só tenho alegria lá em casa uma vez por ano. Ele disse: é mesmo, rapaz? E você está falando isso com essa alegria todinha? Ele disse: pois é que o dia é hoje. Então, não sei como é que é essa intensidade de suas alegrias, mas isso faz parte do processo da construção do relacionamento. A intimidade, a proximidade, a entrega, o amor. Pelo menos uma vez na vida você faz um sexo selvagem, né? Você faz um dia intenso, um dia maravilhoso de entrega. Uma vez na vida você faz alguma coisa parecida, mas o dia a dia é construído pelo amor. Amém? O dia a dia é construído pelo amor. É o amor que constrói a solidez. É o amor que traz a estabilidade. A paixão, ela dá o tempero. Ela promove experiências maravilhosas na vida dois. Mas é o amor que vai construir uma relação sólida. Assim, como é que eu posso construir uma vida saudável com o meu cônjuge? Como é que eu posso fazer isso? Primeira coisa, diga comigo, eu preciso... Vamos lá, tem que dizer achando bom, como se fosse a última coisa que você descobriu hoje, tá bom? Vamos lá, eu preciso aprender a amar a mim mesmo. Uau! Eu pensei que era para amar o outro. É porque quando você vai para Mateus capítulo 7, você descobre que Jesus diz: olha, se você entender o resumo dos mandamentos que eu vou dar para vocês, o grande mandamento que eu vou deixar é: ame ao próximo como a ti mesmo. E esse amor próprio não tem a ver com orgulho, esse amor próprio não tem a ver com egoísmo, esse amor próprio não tem a ver com uma ideia isolada, egocêntrica, não. Esse amor próprio é você aprender a apreciar aquilo que Deus deu a você. Você tem que olhar para você e tem que perceber pontos de admiração em você mesmo, porque isso é um reflexo. Vamos lá, diz comigo, é um reflexo. Se você não consegue projetar a aceitação, o amor que você tem por si, no momento em que você percebe pontos agradáveis, pontos que você diz assim: que legal, essa característica minha é boa, eu sou bom nisso, eu sou uma pessoa que tem algo de valor em mim. Se eu não conseguir fazer essa relação, a minha leitura dos outros fica comprometida. E aí o que acontece? Eu não consigo amar a mim mesmo, ou eu não percebo em mim algo de valor, então eu começo a desvalorizar o outro. Se eu não percebo algo de bom em mim, eu vou ter dificuldade em perceber algo de bom no outro. Você já viu que nós somos rápidos para detectar defeito? Já viu isso? Nosso senso crítico é muito ligeiro. A gente, para apontar qualquer coisa sobre a vida do outro, é algo rápido. Nós somos muito rápidos no gatilho para apontar: você fez isso, você está errado, você não cantou bem, você não organizou, você não dirigiu bem, você fez alguma coisa que não foi bem. Mas a apreciação, ela começa dentro de você. Diga comigo, a começar em mim. Tem que começar em você. Para eu ter uma relação saudável, eu preciso olhar para dentro de mim e perceber o que é que eu tenho de valor. Se eu perguntar agora de forma rápida, uma palavra que você tem de valor, qual palavra você diria? Vou perguntar, todo mundo vai responder ao mesmo tempo, ok? Isso é a ideia do workshop. Você vai ter que trabalhar um pouquinho hoje aqui também, tá? Eu não vou ficar falando o tempo todo, não. Você vai fazer umas coisinhas aí, porque o nome é workshop, quer dizer, nós vamos trabalhar o tema, e você vai fazer alguma coisa nesse trabalho.
Então, uma palavra que você olha para você, de uma característica boa, que você admira em você mesmo. Valendo? Tem que dizer ao mesmo tempo, tá bom? 1, 2, 3, já. Show. Vamos de novo. 1, 2, 3, já. Perseverança, misericórdia, dedicação, fé, diligência, zelo, cuidado, pontualidade, organização. Tem que ter alguma coisa em você que você olhe e diga: isso é um ponto admirável em mim. E eu sei que nós muitas vezes temos dificuldade nisso, porque como a gente trabalha muito o tema da renúncia própria, ou da renúncia do ego, ou da renúncia do eu, as pessoas confundem o amor a si como sendo uma forma de fortalecer o ego. E eu não estou tratando de fortalecimento de ego, eu estou tratando de fortalecimento de identidade. Eu preciso amar a mim mesmo para poder desenvolver um relacionamento equilibrado para amar o outro. Senão eu vou viver o tempo todo sempre numa dependência de situações, de acontecimentos, ou de respostas, ou de estímulos, ou de aprovações. Qual é a grande questão? É que muitos de nós, olha para cá, muitos de nós estamos buscando a aprovação do nosso cônjuge, estamos buscando a aprovação dos nossos amigos, estamos buscando a aprovação das pessoas que trabalham conosco. Nós queremos que elas nos aprovem, que elas digam: você é bom, olha, você é uma pessoa fantástica, você é uma pessoa que se garante, você é uma pessoa... Essa necessidade que está aqui dentro da cabeça da pessoa faz com que muitas das vezes ela não consiga olhar para si e desenvolver o amor a si próprio. Vocês têm que se amar. Eu preciso me amar. Essa é a chave para que eu construa o relacionamento saudável dentro de casa. O que você tem de admirável como marido? Eu, Wendel, marido de Jemima, eu preciso olhar para mim e dizer: eu sou um bom marido por causa disto. Eu sou uma boa esposa, você pode dizer, por causa disto. Eu aprecio isso em mim, porque isso será uma âncora. Amém? Isso será âncora. Você não vai ficar flutuando o tempo todo, precisando o tempo todo que venham lhe validar, porque você já tem uma validação interna que lhe fortalece. Então essa validação que você já tem, que você já possui, ela vai te ajudar a equilibrar a relação dentro de casa. Porque vai ter dia que alguém vai dizer que você é feio. Absurdo uma coisa dessa, né? Alguém vai chegar para dizer: você não sabe fazer nada. Vai ter um dia de discussão, vai ter um dia em que os ânimos vão estar exaltados, em que você, para provar o que você é, você vai errar a conta, vai errar a medida. E aonde está o ponto de fragilidade? Eu estou lhe mostrando onde está o ponto de fragilidade. O ponto de fragilidade está dentro de você. Construir um relacionamento saudável passa pelo conceito de Mateus capítulo 7. Eu preciso amar a mim mesmo. Eu preciso fazer o que Jesus disse. É esse amor que vai me dar a base para eu amar o meu cônjuge, para eu amar o outro, para eu amar os meus filhos, para eu amar a minha família. Eu lembro da história da casa dos 1000 espelhos. Lembro dessa historinha? É uma história antiga. A casa dos 1000 espelhos. Diz que um cachorrinho chegou bem alegre em uma casa que tinha 1000 espelhos. Aí ele chegou lá e ele desconfiou daqueles 1000 espelhos, 1000 cachorros olhando para ele. Aí ele rosnou. Aí ele mostrou os dentes. Aí ele disse: opa, que lugar horrível, que lugar terrível. Olha, aqui é um lugar agressivo, né? Aí voltou, encontrou os outros cachorros e disse: olha, vocês nunca vão naquele lugar ali, ó. Nunca vão para lá. Ali é uma casa terrível. Eu encontrei
1000 outros cachorros com cara de brabo, rosnando, mostrando os dentes. Lá é um lugar perigoso, não vá para lá. Aí um cachorrinho um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais alegre, curioso, disse: rapaz, eu vou lá ver esse negócio. Quando chegou lá, chegou com o rabinho abanando, dando aqueles latidozinhos, encontrou 1000 cachorros com o rabinho abanando e dando latidos para ele também. Aí brincou, pulou, e 1000 cachorros também brincaram e pularam. Aí ele voltou para o lugar onde estavam os outros e disse: olha, eu acho que o outro se enganou, porque lá na casa onde eu fui, eu encontrei foi 1000 cachorros alegres, todos lá pulando, saltitando. Quem está entendendo o que eu falei aqui? Diga: começa em mim. É porque é mais fácil apontar para o outro. Nossas avaliações sábias, a gente sempre solta uma sabedoria, né? A gente sempre solta uma palavra sábia dentro de casa, elas sempre estão apontando para o outro. Mas o meu primeiro convite para você construir um relacionamento saudável, ele precisa começar você apontando para você. As reações que você tem, elas reverberam dentro da sua casa. A sua casa, o seu casamento, o seu relacionamento é um eco desse processo que começou com o amor que você tem por você. Se você não tem esse amor, não vai acontecer. Você sempre vai precisar que alguém traga alguma coisa para dentro de casa. Mas o amor para a construção de um relacionamento saudável começa comigo. Quem diz amém? Essa é a primeira coisa que eu quero trazer para vocês para construir o relacionamento saudável. Ame a si mesmo. Segundo ponto que eu quero trazer, diga dialogar. Diga falar, expressão do que se pensa. Ouvir, atenção ao que o outro diz. Gente, o diálogo eu considero um dos grandes fatores de construção de um relacionamento saudável. A gente precisa aprender a conversar. E a gente precisa aprender a ouvir. Sim ou não? Por incrível que pareça, nós muitas das vezes conversamos bem, ouvimos bem fora de casa. E no ambiente que mais deveríamos ter atenção ao ouvir, atenção ao falar, nós somos descuidados e relaxados no ambiente que não era para ser assim. A gente confunde a liberdade, a gente confunde a franqueza, a gente confunde o fato que temos uma aliança de casamento, aonde eu posso dizer o que eu quiser, da maneira que eu quiser, na hora que eu quiser, porque é minha mulher, porque é meu marido, porque são meus filhos. Vocês estão percebendo o pronomezinho possessivo, repetido? É minha mulher, é meu marido, são meus filhos. E nesse sentimento de posse, acompanhe o raciocínio, nesse sentimento de posse, a gente acha que não precisa ter cuidado, porque afinal de contas, já temos uma aliança, já temos um compromisso, já estamos juntos, já recebemos as bênçãos, assinamos os papéis, estamos juntos, então te aguenta quando eu falar com você da maneira mais errada possível, te aguenta, faz parte, afinal de contas, você é meu marido, você é minha esposa, você tem que aguentar, você tem que suportar, tenha paciência comigo. Quando a gente não quer mudar alguma coisa, a gente diz assim: tenha paciência comigo. É uma maneira de ir empurrando para não mudar, porque se mudar, vai incomodar, e eu não quero ser incomodado. O diálogo, diga comigo, a conversa, vamos lá, conversa, resolve 90% dos conflitos. Vocês estão entendendo o que eu acabei de dizer? De cada 10 conflitos que você tiver dentro do seu relacionamento, eu estou dizendo que 9 são resolvidos com uma boa conversa. Sentar e conversar.
Eu não estou falando de gritar, eu não estou falando de desrespeitar, eu não estou falando de agredir, eu não estou falando de medir força. Amém? Amém? Eu não estou falando disso não. Eu estou falando de conversar. O que está acontecendo? O que você precisa? O que está havendo? Como é que você está se sentindo? Não estou lhe entendendo. Me explique melhor. O que você quer dizer com isso? Eu preciso desenvolver esse processo de comunicação e melhorar. O que é dito é importante. O que não é dito pode ser preocupante. Eu não vou falar nada. Não sei. Será que é uma boa não falar nada? Eu não vou dizer. Eu vou só suportar. Eu vou só me aguentar. A fala, inclusive, faz parte do processo terapêutico. A fala, ela faz parte do processo de cura. A fala faz parte do processo de restauração. E na hora que eu não me proponho a falar, veja só, falar é importante. E o que você não fala pode ser preocupante. Por que você não está falando? Que ambiente é esse que está tendo dentro de casa que você não consegue falar? Vocês começam a perceber as preocupações? Isso começa a levantar preocupação. Por que eu não consigo me comunicar com meu cônjuge? A pessoa que eu amo, a pessoa que eu tenho intimidade, a pessoa que eu tenho um relacionamento, a pessoa que é perto de mim. Por que eu não consigo falar? O que está gerando isso? Eu me sinto ameaçado? Eu sinto o relacionamento ameaçado? Estou tentando segurar alguma coisa? Estou tentando me manter dentro de um equilíbrio de alguma situação que eu vejo que está em risco na minha relação, então prefiro não falar? Um relacionamento saudável precisa de conversa. Um relacionamento saudável precisa de conversa. Eu sei que uma mulher diz quase 9.000 palavras por dia, o homem só diz 2.000 palavras, mas você, homem, tem que aprender a falar. Você, mulher, tem que aprender a ouvir. A dificuldade da mulher certamente não é o falar, porque pelo próprio perfil comportamental dela, ela se expressa muito mais do que o homem, tirando as suas devidas exceções. A gente não pode fechar nisso um quadrado ou uma caixa e colocar todo mundo na mesma caixa, porque vai ter sim mulher que vai ser mais reservada, não consegue se expressar. E vai ter homem que é mais falante. Sim, vai ter. Mas via de regra, estou falando em termos gerais. Em termos gerais, as mulheres têm uma tendência a se expressarem mais. Por isso, mais falante. Por isso, 9.000 palavras por dia. Por isso a necessidade de conversar. E por isso que às vezes você fica com um bichinho do aham. É ela conversando e você aham, aham, aham. Aí você só muda a entonação do aham. Admiração. É só o que você consegue dizer. Mas um diálogo tem que evoluir. Amém? Não pode ser só no bichinho do porque tem muita interpretação para isso. Concordam? Tem muita interpretação para esse tal do e se você ficar nele, você não vai conseguir se comunicar. Dentro de casa precisa ter conversa. A casa que não conversa, ela não se constrói. A casa que não conversa, ela não se solidifica. O casamento que não para ouvir, o casamento que não para falar, ele segue a trancos e barrancos. Ele não é um relacionamento saudável. Pegou pesado? Diga misericórdia. Então pegou pesado. Se aguenta, é a primeira palestra. A outra é mais. Pega essa palavra hoje. O diálogo é necessário. Atenção ao falar. Trate de cada questão. Se concentre nela. Evite julgamentos de valor. Aprenda a conversar. Você consegue. Comece falando de coisas do seu dia. É a melhor maneira. Qual é a nossa principal justificativa para não conversar? Estou cansado. Qual é a principal justificativa para não ter que parar para conversar? É uma correria muito grande. Eu não consigo. É muita coisa. Então pare para conversar.
Senão você vai ter que parar para consertar. Ou você para conversar, ou você vai ter que parar para reconstruir. Você vai ter que parar para reformar, porque você não fez o básico de um relacionamento saudável. Pega essa visão. 2 voluntários aqui, rapidinho. 2 voluntários. Ok. 2 voluntários, só 2. Não precisa... Gente, não façam aglomeração para vir todo mundo, porque fica chato. É melhor assim, só 2 pessoas mesmo, porque eu sei que todo mundo quer vir, mas não vem não. Só 2 pessoas mesmo. Vamos lá. Rapidinho. Pode ser por livre e espontânea pressão, entendeu? Se não vier no amor, vem na dor. Meu Deus do céu. Cadê? Bora, Adriano. É você mesmo, não tem mais. Pastor Nonato, venha cá, pastor Nonato. Pronto, sobrou para você. Eu vi que você não estava querendo. Quem não olhar para mim foi que eu fui atrás. Fica aqui, olha. Eu quero que você entenda isso. Fica aqui do lado. Isso, tá bom. Pastor Ladjed, fique em pé, por favor. Fique em pé. Nós estamos construindo a ideia de um relacionamento saudável. Primeira coisa que eu disse foi: você precisa amar a si mesmo. É esse amor que você tem, admiração por você, algo em você tem que admirar. Isso é importante. Isso não é egocêntrico. Isso é âncora emocional, para que você possa construir o vetor, o caminho em direção ao outro, a ponte em direção ao outro. Senão o tempo todo você vai ficar numa situação de dependência emocional. Você vai depender de aprovação o tempo todo. Isso não é bom. Isso vai fragilizar o relacionamento de vocês. Ok? Porque daqui a pouco você está tomando a bênção à sua mulher. A bênção, mãe, vai demorar não. E ela não é sua mãe. Ela é sua mulher. Amém? Amém? Você está entendendo? Você está pegando a ideia? Por que você está precisando dessa bênção, mãe? É porque você não está solidificado no amor próprio, no amor a si mesmo. Então você não tem segurança em si. Por não ter segurança em si, você precisa projetar em alguém. Alguém tem que ser essa segurança. E durante boa parte da sua vida, quem fez esse papel foi sua mãe. Era ela que era a âncora de segurança para você. Aí você está precisando o tempo todo de uma referência, de uma ligação, de uma conexão. Aí você vai atrás disso. E não é assim que a gente constrói um relacionamento saudável na vida conjugal. Ame sua mãe, respeite. Ame seu pai, respeite, admire. Mas você sai da sua casa, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Você vai construir sua história, vai construir sua narrativa, vai construir a sua trajetória. Estamos juntos? Amém? Segunda coisa que eu estou dizendo é sobre diálogo. E quando eu estou falando de diálogo, eu estou enfatizando: 90% dos problemas se resolvem com uma boa conversa. Então você tem que melhorar a sua conversa. Parte do que você vive de conflito são conflitos bobos, desnecessários. Disputa de quem manda mais. Aprende essa aqui, olha para cá. Se você precisar disputar quem manda mais, é porque você não manda mesmo. Se você está com necessidade de autoaprovação para mostrar que você manda, é porque você não manda. É uma fraqueza sua. Vamos corrigir esse negócio. Vamos corrigir essa coisa. Você tem que sentar para conversar. Não é uma disputa. Não é quem pode mais. É o que podemos juntos. Quem diz amém por isso? Amém? Não é quem prevalece mais. É como prevaleceremos juntos. Porque, conforme diz Eclesiastes, é melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro... Percebem que o paradigma é diferente? A ideia é diferente? Não é uma ideia de disputa. Não é o feminismo contra o machismo. Não é o homem contra a mulher. Não é uma disputa de categoria. Não é uma disputa de categoria. Quem prevalece? Quem se sobrepõe?
Quem pode fazer mais? Não, é o que vamos construir juntos. Vocês casaram, é vida a dois, relacionamento saudável, tem que aprender a conversar. Vou ajudar, eu vou ajudar. Olhe para o seu cônjuge, lindo e maravilhoso que está ao seu lado. Faça um carinhozinho assim e diga: você precisa melhorar. Estou te ajudando, hein? Estou te dando uma força aí, ó. Você precisa melhorar. No processo do diálogo, é isso que eu coloquei esses irmãos aqui para a gente exemplificar. Na nossa conversa, no nosso diálogo, por que é tão desafiador? Diga comigo, porque quando eu penso e eu falo, eu perco 10% daquilo que quero dizer. Você não consegue traduzir fielmente tudo que você está pensando. Você está pensando uma coisa, na hora que você vai verbalizar, você vai colocar em palavras, você vai transformar aquilo num código de comunicação. Então eu vou usar a expressão verbal para transmitir. Fora a expressão verbal, quem vai entregar aquilo que eu estou querendo dizer mesmo é a minha expressão corporal. É muito difícil alguém dissimular a expressão corporal. Você consegue até dissimular uma coisa ou outra com as nossas máscaras sociais. Lembram das máscaras sociais? Lembra? Aquela máscara que você coloca quando sai de casa. Lembra? O nome disso é máscara social. Você coloca uma máscara, tá lá pegando fight dentro de casa, entendeu? Tá um horror, tá terrível, é uma disputa horrível dentro de casa, e de repente quando você bota o pé fora de casa, campeão, vencedor. Isso, o nome disso eu estou traduzindo, chama-se máscara social. Você diz assim: os outros não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui dentro. Então eu não vou incomodar ninguém, ou eu não quero que ninguém saiba. Então, como eu não quero que ninguém saiba, ou eu não quero incomodar ninguém, então como é que estão as coisas? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Como é que estão as coisas? A mil maravilhas. Está tudo jóia? Joíssimo. Está tudo maravilha. Não tenho nada para dizer. Está tudo maravilha. Mas aí a expressão corporal às vezes não condiz. Você está falando uma coisa e a comunicação não verbal está dizendo outra. Ora você está de punhos cerrados, ora você está com os braços trancados, ora pernas muito fechadas, cruzadas. São sinais de atitude de proteção. Ora você está de alguma maneira, a pontinha aqui, ó, a pontinha dos lábios, eles ficam dando um sinal de negação. Como é que está? Tudo bem. Você dá o tudo bem, e daqui a pouco faz São vários sinais. Entonação de voz. Você diz que está tudo bem, mas a expressão facial não diz isso. Mas a gente consegue disfarçar muita coisa. Muita coisa a gente consegue até manipular, mas não consegue manipular tudo. É aí que você se entrega. É aí que você pega no pulo e diz assim: tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está bem dessa conversa. A pessoa está dizendo uma coisa, mas não está batendo. Essa conversa não está batendo. Tem alguma coisa estranha. Então, parte da nossa comunicação a gente perde quando a gente pensa e fala. Eu estou pensando e falei, eu não consigo dizer tudo o que eu quero dizer. Para piorar, se você acha que está tudo jóia, vamos piorar esse negócio. Para piorar, a pessoa que está te ouvindo, entre você falar e a pessoa ouvir, você perde 30% daquilo que você queria dizer. Uau! O que aconteceu? Já perdeu 10? Com mais 30, de cada 10 palavras que você falou, 40 se perdeu. Estão no campo das nuvens. Alice no País das Maravilhas. Está no mundo do conto, no mundo imaginário. Pode ser 1000 coisas. É aí que nasce o conflito. É aí que nasce a disputa. É aí que germina o problema dentro da conversa, dentro de casa.
Porque nesse campo de dizer o que eu penso, nesse campo de interpretar o que eu estou dizendo, como eu não consigo fazer isso de maneira tão fiel, o outro se dá o trabalho de interpretar. E nessa interpretação vem isso aqui, ó. Pastor Ladjante, olha para cá. Nessa interpretação, não fica aí, mas olha para cá. Nessa interpretação, aqui estou eu, ali está o Ladjante. Para eu chegar no Ladjante, naquilo que eu estou comunicando, eu já perdi quanto eu perdi de cara? Quanto? 10%. Agora é os 30% de Ladjante. Agora é o outro lado da moeda. Eu estou falando lá, ele está me ouvindo aqui. Assim como eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo aí. Parte do que eu estou dizendo, eu tenho que ir e voltar. Vocês percebem que eu sempre vou e volto? Vou e volto. Eu digo uma coisa, falo. Daqui a pouco eu volto a dizer a mesma coisa que eu acabei de dizer há pouco tempo atrás. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou tentando diminuir essa distância dos 30%. Porque alguma coisa do que eu disser, você vai interpretar com tua particularidade. Não necessariamente o que eu estou dizendo. E como é que acontece isso? Aqui, ó. Diga comigo. Vivência. Diga, vivência. Levanta a mão, vivência. Ó, vivência está aqui. Diga comigo, conhecimento. Aqui, ó. A minha vivência, o que eu vivi, o que eu experimentei, o que eu passei, juntado com o conhecimento que eu tenho elaborado, minha leitura, minha pesquisa, aquilo que eu me aprofundei, quando eu junto a minha vivência com o meu conhecimento, eu produzo a interpretação. Tudo que você está interpretando daquilo que eu estou falando, está relacionado diretamente a isso. Eu estou dizendo algo para você, eu estou falando algo para você, você está pegando e fazendo correlações, comparações com situações que você já viveu. Vivência. Levanta a mão, vivência. Vivência é o que você viveu. Se foi bom, a sua leitura é uma. Se foi ruim, a sua leitura é outra. Quem está comigo aqui? Quem está comigo? É essa questão que desafia o nosso diálogo dentro de casa. Porque ninguém chega em casa zerado. Ninguém casou e veio zerado. Todo mundo vem carregando sua própria história. E você pega duas vidas, com duas histórias distintas, com duas trajetórias distintas, com duas cargas distintas, e agora os dois serão uma só carne. E dependendo de como você cresceu, aprendeu, se fortaleceu, você vai encarar a situação que você tem para tratar e resolver. Se o seu padrão de conversa, olha para cá, isso aqui é importante. Se o seu padrão de conversa é um padrão abusivo, você vai responder um padrão abusivo na construção dos seus diálogos. Se o que você vivenciou, vivência, o que você passou, suas experiências, se foi abusivo, o que você aprendeu? Eu aprendi a gritar. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu aprendi a ser rápido para responder. Eu nem escuto direito o que o outro falou. Eu nem ouvi o que o outro disse. Mas a frase dele começou com uma palavra que me remeteu a uma experiência que eu tive ruim com meus pais. Um exemplo. E essa experiência ruim com seus pais, você traz para dentro do seu casamento. Está pegando aí? Está pegando a palavra aí, gente? Está entendendo? Você traz para dentro do casamento. Aí de repente, por exemplo, eu já disse em algumas oportunidades, eu tinha uma dificuldade, eu tive que trabalhar isso dentro de mim. Eu tinha dificuldade quando alguém chegava para mim e dizia assim: diga aí, filho. Eu entendi, olha como é a nossa cabeça, que loucura é a nossa cabeça. Eu entendia que quando a pessoa estava falando assim comigo, era como se ele estivesse me diminuindo, ele estivesse dizendo: não, você é um menino velho, você é um filho. Você não é o pai, você é o filho. Olha que interpretação maluca, que interpretação doida. Aí eu vou buscar lá atrás, aonde foi que ficou isso? Ficava quando eu participava das coisas na igreja. Aí os outros que não queriam que eu participasse,
dizer assim: não, isso aí é só o filho. Esse aí é só o filho. Esse aí é só o filho. Vocês estão entendendo como é que é a cabeça da gente? Eu estou citando um exemplo bem raso. É um exemplo raso. Tem coisa mais densa. Mas a partir do que eu estou dizendo, você pode captar e pode entender o que eu estou querendo transmitir. A nossa comunicação fica marcada pela nossa interpretação. A comunicação é alguém falando, alguém ouvindo, e você usando um meio para se conectar àquela pessoa. Dentro de um relacionamento saudável, eu preciso aprender a conversar. Se eu quiser resolver as desavenças que vão existir, porque tem, né? Ou não tem? Tem alguma desavença assim no casamento? Tem, gente? Tem? Você que era só no meu. Tem conflito? Tem? Tem. Ou todo dia tá todo mundo zen, 100 por hora, tá todo mundo light, todo dia tá tudo de boa. É assim? Não, não é assim. Tem dia que você não está bem e você desconta em quem? Em quem você desconta? Em todos, em quem não deveria. Às vezes até na pessoa que você ama. Você erra a medida. Você que não está bem e você descarrega em cima do outro. Ainda fala assim: é na alegria e na dor. É para respaldar. Entendeu? Te aguenta, porque é na alegria e na dor. Eu preciso aprender a melhorar. Diga para esse homem de Deus, essa mulher de Deus que está ao seu lado, olhe para ele, olhe para ela e diga: você consegue. Diga para ela. Eu preciso melhorar meu diálogo. Se eu melhorar meu diálogo, eu vou trazer saúde para dentro do meu casamento. E se você está querendo isso, nessa manhã, pegue essa palavra que eu estou exemplificando aqui hoje. A tua vivência, ela vai marcar a tua leitura. Mas se você teve vivências ruins, vivências negativas, você precisa do conhecimento para trazer um novo significado, um novo sentido para aquilo que você viveu. Esse conhecimento, ele vem com uma manhã como essa. Você está aqui investindo em você. Não é que você não saiba, não é que você não tem experiência. Você sabe, você tem experiência. Mas na hora que nós estamos solidificando didaticamente esse conhecimento, aquilo vai te ajudando a você trazer um novo sentido para aquilo que você viveu. Se foi ruim, eu tenho que tirar uma lição boa daquilo que foi ruim e aplicar algo bom para aquilo que eu vivenciei de ruim. Eu não preciso reproduzir automaticamente aquilo que aconteceu. E é o que acontece com a gente. Nós, Ctrl+C, Ctrl+V, nós reproduzimos as vivências que vimos dos nossos pais. Eles são os vetores, os parâmetros, os padrões. Via de regra, você é automaticamente, olhe, sem fazer nenhum esforço, você é 60% dos seus pais. Você é 60% dos seus pais, ou bom ou ruim, positivo ou negativo. Algo que você diz assim, uhul, que legal, ou algo que você diz, Deus me livre, meu Jesus amado. E às vezes você nem percebe, porque é uma coisa transferida pelo padrão automático da vivência que você teve durante a sua primeira infância, durante a sua trajetória. Você vai sendo construído com os modelos daquilo que seu pai e sua mãe estão exemplificando para você, e você nem percebe, mas está reproduzindo coisas que você disse que jamais faria quando você fosse casado. Tem coisa que acontece dentro da nossa casa que a gente diria assim, ó, quando eu casar, eu não vou ser dessa maneira. Quando eu casar, eu não vou agir desse jeito. Aí você se vê hoje casado, você se vê hoje casada, reproduzindo comportamentos que você mesmo condenou. Aí você precisa de quê?
Você precisa de quê? Você precisa de quê? Conhecimento. Mas tem que ler, amém? Tem que estudar, tem que parar para momentos como esses. Isso aqui é uma riqueza, gente. Vocês estão de parabéns. Isso aqui é uma riqueza. Você podia estar na praia agora, fazendo outra coisa, comendo um camarão, sabe Deus lá o quê? Mas você escolheu vir para cá, para investir na sua vida, e isso vai dar resultado para você, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Porque você está trazendo conhecimento, e mais ainda, eu poderia destrinchar aqui, esse conhecimento em vários tipos. Eu só estou concentrando em um, só para ajudar na nossa didática, mas eu poderia colocar aqui vários tipos de conhecimento, que são somados, e o maior de todos, a isso eu considero, é o conhecimento espiritual. A coluna espiritual é a mais forte dentro de um casamento. A gente pode até estar meio quebrado na coluna emocional, a gente pode estar até meio quebrado na coluna física, a gente pode estar quebrado um pouco na coluna financeira, mas quando o espiritual está sólido, você consegue sustentar as outras áreas, porque a coluna mais forte é a coluna espiritual. Aí o que você deve fazer? Você tem que aproveitar. Enquanto a coluna espiritual está lá sustentando, você tem que lembrar, as outras que estão fracas, as outras que estão debilitadas, é o teu tempo para poder ir lá e consertar. Você não deve se acomodar porque não, eu oro muito, não, porque eu tenho um compromisso com Deus, não, porque eu tenho uma espiritualidade muito forte, não, porque eu tenho algo especial de Deus na minha vida. Eu não devo me acomodar, porque eu tenho uma vida espiritual forte, para relaxar nas outras. Você tem que aproveitar o tempo que você está tendo com a coluna espiritual forte, para poder consertar as outras, e dessa maneira você melhorar a tua vida a dois. Se eu quero comunicar em Ladigerde, levanta a mão Ladigerde, pastorzão Ladigerde, eu, Wendel, quero me comunicar com Ladigerde, essas duas coisas estarão na minha interpretação e na interpretação dele. É dinâmico, é um vetor dinâmico, ele se comunica o tempo todo eu estou usando a minha experiência, o meu conhecimento para falar com ele, o tempo todo ele está usando o conhecimento dele, a vivência dele, para entender o que eu estou dizendo. Uma salva de palmas aqui para os colegas que, obrigado, vocês escaparam. Meu tempo está chegando ao final. Na verdade, chegou ao final. Mas você precisa aprender a conversar. Eu fiquei só em 2 tópicos de 4. Mas isso é um problema meu. Porque na verdade eu queria falar mais sobre o diálogo, como sendo um vetor, por isso que acabei me detendo mais nele. Porque eu vejo que é aí que está nosso problema maior. A gente não sabe conversar. A gente sabe gritar. Quando você grita, você perde a razão. Se você não está em condições emocionais de conversar, vá tomar um banho de água gelada. Abra o congelador, abra o freezer, coloque a cabeça dentro do congelador ou do freezer. Vá se acalmar. Para ser sincero e para ser verdadeiro, você não tem que conversar no momento da ira. Já está provado, gente, não sou eu que estou dizendo isso não. Já está provado, se eu for conversar debaixo de ira, vai dar errado. Diga comigo, vai dar errado. Você sabe disso. E por que essa teima? Está com a zanga, vou resolver agora. Vai resolver não, vai piorar. Não vai resolver nada. E nós temos que lembrar, nós somos cristãos, seguidores de Cristo, pequenos cristos. Seguimos o exemplo de Cristo. E não podemos entrar nessa teima de prevalecer um ego e apenas quer medir força. Você não precisa disso. Levante sua mão. Diga, eu não preciso disso. Diga, eu não preciso medir força.
Eu sei. Diga forte, eu sei a posição que Deus me deu. A Bíblia me respalda na minha posição. Diga amém por isso. Homem e mulher na Bíblia tem uma posição. Homem e mulher na Bíblia tem um papel. Homem e mulher na Bíblia tem atribuições. Eu não preciso provar. Eu não preciso disputar. Eu não preciso querer ganhar no grito, porque no grito eu não vou ganhar, eu vou perder. Se você quer encontrar uma solução, você precisa aprender a conversar. Você pode estar certo, mas se você gritar, você se perde no encontro da solução. Por que gritamos? Diga comigo, por que gritamos? Diga comigo, por que usamos palavras duras? Porque confundimos, gente, a liberdade, a franqueza. Nós confundimos o que é liberdade e o que é franqueza. Nós confundimos essa intimidade que existe na vida dois. Essa intimidade tem que ser utilizada para a expressão do amor e não para a expressão do ódio. Nós precisamos melhorar os nossos diálogos. Me permitam insistir nisso, por favor. A saúde do teu casamento passa pela conversa. Passa pela conversa. Tem que sentar e tem que conversar. Se tem alguma coisa incomodando, tem que sentar e tem que conversar. E você tem que aprender a ouvir. Amém? Toda vez que você quer se defender, você não está ouvindo. Pega o que eu estou te dizendo. Você fica armado, o outro está falando, e você só está esperando ele calar a boca para você pisar no acelerador e ir para cima. Você não está ouvindo. Você não está ouvindo. Você só está esperando sua vez e falar. A probabilidade dessa conversa terminar numa boa é zero. A probabilidade de encontrar uma solução naquele problema, zero. Você pode até prevalecer pela força, ou pela força da condição que você possui, seja financeira, seja física, seja intelectual, seja social, seja qual for a posição que você possa ocupar, que você se impõe por ela. Aí você se põe, você me respeita, eu sou isso, sou aquilo outro. Aí você começa a argumentar suas posições. Você não está ouvindo o que ela está dizendo. Amém? Tem que parar para ouvir. Tem que parar de gritar. Você grita por causa da insegurança. Você grita por causa de traumas. Você grita por padrões errados que foram aprendidos. Você tem que ter atenção para ouvir. Esclareça o que precisa, para que assim você possa construir um relacionamento saudável. Essa é a minha palavra de incentivo hoje pela manhã. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Maestro, por favor. Imael. Glória a Deus. Queria fazer um momento de oração. Eu sei que essa conversa não é fácil, ó. Eu olho para vocês, é incrível. Vocês todos estão falando comigo. Eu consigo ver vocês falando comigo. O seu olhar, a sua expressão, o menear da cabeça, o jeito que você virou a perna, o jeito que você descruzou os braços, o jeito que você colocou a mão na cabeça. Teve hora que parece que você dizia assim: ai meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer isso? O outro estava dizendo: fala, Senhor, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Mas tem um outro também dizendo: misericórdia, Senhor, como é que vai ser a continuidade dessa reunião? Como é que a gente vai tratar disso? Mas todos nós aqui somos imperfeitos. Eu não sou melhor do que você. Todos nós aqui temos nossas imperfeições. É o amor que é o vínculo da perfeição. Se tem amor, você vai conseguir melhorar. Se tem amor, você vai conseguir perdoar. Se tem amor, você vai conseguir se conectar. Eu não sei o que você perdeu no meio dessa trajetória, mas a minha palavra, singela palavra, humilde palavra, é dizer para você: ainda é tempo de melhorar.
ainda é tempo de melhorar. Experiência e conhecimento. O conhecimento que você não tiver, corra atrás. Leia, estude, pare para ouvir, aprenda a ouvir. Eu sei que não é fácil. Eu não estou aqui com um discurso hipócrita, achando que tudo é perfeitinho. Não estou te dizendo isso em nenhum momento, mas eu estou te mostrando a necessidade que quem quer ter um relacionamento saudável tem que melhorar a sua comunicação dentro de casa. Tem que dizer eu te amo mais vezes. Ai, Deus, eu quero orar por vocês, porque eu sei que Deus tem interesse em que a gente viva bem. Deus não tem interesse que você viva dessa forma. A vida cristã não é em trancos e barrancos. É uma vida de cumplicidade, de amor, a vida conjugal, baseado nos princípios cristãos. É de respeito. Se coloque no lugar dela. Como você gostaria que falassem com você? Fale com ela. Se coloque no lugar dele. Como você gostaria de ser respeitado? Respeite ele. Construa isso hoje, em nome de Jesus. Você pode colocar a mão assim na sua esposa, trazê-la para perto do seu peito, deixa ela sentir seu coração aí. Diga para ela assim: amor, é você. Eu estou falando com os homens agora, tá? É você, varão. Você, varão. Diga: amor, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Agora as irmãs, olhe para esse rapaz aí que está do seu lado e diga para ele: melhore mesmo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz em Cristo. Eu declaro a paz em Cristo. Te abençoo, meu amor. O meu amor. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor com a família, vivendo compromisso, vivendo a Verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Levante suas mãos. Senhor Deus, nesta manhã queremos pedir, Senhor, diante do teu altar, nos ajuda a melhorar, Senhor. Perdoa nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, a construir um lar saudável, respeitando o nosso cônjuge, amando o nosso cônjuge. Cada marido amando a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Cada mulher estando submissa ao seu marido em amor, assim como a igreja está submissa a Cristo, pelo mesmo amor. E cada casamento, Senhor, neste dia, receba de ti a graça, a sabedoria
o entendimento para viver a dois. Nos ajuda, Senhor. Nos dá esse entendimento, nos dá essa compreensão pela Tua palavra, Senhor. Pela sabedoria da Tua palavra, nós podemos viver um relacionamento saudável. Nos ajuda em nossas fraquezas. Que cada um que está aqui tenha força, em nome de Jesus, para começar os processos de mudanças que são necessários. E o primeiro passo para qualquer mudança é reconhecer as suas debilidades, é reconhecer suas limitações, é reconhecer aquilo que precisa melhorar. Não simplesmente apontar o erro do outro, mas olhar para si, olhar para dentro de si e dizer: Senhor, sonda-me, Senhor, E me conhece. sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração. Sonda aqui dentro, Deus. Transforma-me conforme a tua palavra. Sonda aqui dentro, Senhor, sonda aqui dentro. Enche-me. Olha para dentro de mim, Senhor, e me ajuda, Se Deus. ache só de O reconhecimento é o primeiro passo. Reconheça em nome de Jesus. E comece o caminho, comece a trajetória para melhorar a sua vida como homem, como mulher, como casal. como um farol que brilha.